Do ponto de vista da assistência, o aspecto mais significativo é a organização do acolhimento desse paciente, de como esse paciente vai ser avaliado inicialmente na unidade, como que vai ser o fluxo da coleta dos exames desse paciente e como que vai ser organizado para se ver os resultados desses exames. Porque, assim, embora muitas vezes, quando tem um paciente, 2 pacientes, 10 pacientes, seja simples de organizar, quando a gente tem uma situação de epidemia, qualquer tipo de previsão em relação a qualquer organização que tenha sido feita, ela é colocada em xeque, né? Então, é muito importante que o paciente, quando chegue na unidade, ele tenha já uma equipe que tenha uma clareza de qual que é o papel de cada um dos profissionais para fazer essa condução da melhor maneira, né? Sendo a dengue uma doença que demanda, que vocês vão ver durante a apresentação, vários pontos de cuidado, né, vários momentos de cuidado, ou seja, vários momentos em que a equipe se relaciona com esse paciente, e a maioria dos pacientes também tem formas brandas, não tem formas graves, e vão ser tratados em casa, né? Então é importante que a equipe de enfermagem esteja bem preparada para acolher esse paciente em cada retorno, que consiga fazer os procedimentos de avaliação de sinais vitais e coleta das amostras, encaminhamento das amostras e verificação dos resultados, de uma maneira que esse acompanhamento, que dura cerca de 5, 6 dias no máximo, seja feito de uma maneira que consiga dar a resolutividade que a gente espera. Bom, o vírus, né, da dengue, ele é formado por 10 genes, né, são 3 estruturais e 7 não estruturais. Esse slide é mais para destacar que um dos genes que sintetizam uma proteína não estrutural é o NS1, que ele é utilizado no diagnóstico, né, porque ele é um antígeno solúvel que circula fora das células, inclusive ele permite o diagnóstico da dengue mais precocemente. Bom, ele é um vírus da família do gênero dos flavivírus, né? São 4 serotipos, como já foi dito, todos os serotipos podem causar doença grave, né? A imunidade contra um sorotipo ela é permanente ao longo da vida, mas quem tem infecção por um sorotipo tem uma predisposição a uma infecção mais grave por outro sorotipo, que a gente vai explicar por que daqui a pouco. Essa questão da circulação de 4 serotipos aumenta muito a probabilidade de ter uma pessoa que tem infecção por 2 serotipos. Ou seja, tem uma infecção, são 4 serotipos circulando, então se a pessoa tiver uma infecção por qualquer um dos serotipos, numa próxima reinfecção, o risco de dengue mais grave é maior. Então, além de aumentar o risco de ter maiores epidemias, são epidemias com maior proporção de casos graves. Ele permanece durante um período geralmente curto no ser humano, né? E a maior parte do tempo ele vive realmente no mosquito. Então aqui é a árvore filogenética dos flavivírus. A gente observa que aqui que é o complexo das encefalistas medidas por carrapato. Demorou milênios para haver uma dispersão genética que começou na Ásia e foi no sentido da Europa, tá certo? E é interessante porque isso tem muito a ver com os vetores, né? Então a relação entre o vetor e o vírus é muito intensa. Depois surge o vírus da febre amarela. Aí quando surge o vírus da dengue, há cerca de 2.000, 3.000 anos, isso aqui é uma hipótese, né? Na verdade, é uma estimativa feita a partir de avaliação das diferenças genéticas entre os vários flavivírus. Aí surge o complexo da encefalite japonesa, o dengue 4, que é o mais, filogeneticamente, é o mais antigo, e, portanto, ele é o menos adaptado. Então, em geral, ele pode causar uma epidemia, mas ele geralmente cursa uma epidemia do sorotipo 4 e ele tem um papel secundário, vai ter sempre um sorotipo
outro associado, que tem, às vezes, um papel até mais importante do ponto de vista quantitativo. Esse ano a gente está com o sorotipo 4, já foi identificado o sorotipo 1. Então a gente tem 2 sorotipos já circulando esse ano em Campinas. Então pode ser que, na verdade, o sorotipo 4 ele tenha um grande número de casos, até graves, etc., mas pode ser que esse sorotipo 1 tenha um papel extremamente relevante também no aspecto quantitativo. O sorotipo 2 surge e há uma grande dispersão genética a partir desse momento. E o que acontece nesse momento? É justamente quando o vírus se adapta ao Aedes aegypti, que é um vírus, que é um mosquito urbano, que consegue transmitir em áreas urbanas. E aí tem uma grande dispersão genética nesse período aqui de últimos 200 anos e surgimento de mais outros 2 sorotipos. É interessante também de observar que a estimativa da população mundial, que aumentou muito, né, depois da Revolução Industrial, né, com a possibilidade de produção de maior quantidade de alimentos, sustentar um maior número de pessoas, com a urbanização, etc., tem rapidamente o aumento da população mundial, que vai de menos de 1 bilhão para hoje 7 bilhões, e um grande aumento também no número de linhagens diferentes do vírus. Ou seja, ele é um vírus que é muito bem adaptado ao meio urbano e muito bem adaptado ao ser humano, tá certo? Aqui a gente tem um anticorpo, né, da classe IgG com um vírus, isso aqui é uma partícula viral, essa bolinha, preso no anticorpo IgG. O que acontece? Quando você tem um anticorpo que for específico, ele vai conseguir facilitar a destruição desse vírus. Agora, se ele for um anticorpo contra dengue, mas se for contra um outro sorotipo, ele faz um fenômeno que é amplificação do vírus mediada por anticorpos. O que significa isso? Ele facilita a entrada do vírus no macrófago, facilita a multiplicação desse vírus dentro do macrófago, o que leva a uma viremia maior. E essa viremia maior está relacionada com formas mais graves. Então esse anticorpo, embora ele seja produzido para proteção, quando ele é voltado para um diferente, ele não destrói, pelo contrário, ele amplifica. Então é um fenômeno paradoxal que ocorre aí na dengue, já foi descrito também na poliomielite, a primeira descrição foi na poliomielite, mas na dengue ele é uma doença que tem maior relevância hoje em dia. Bom, outro aspecto importante que a gente tem que entender é o seguinte: depois de se carregar uma série de processos imunológicos, uma etapa importante aqui da patologia é essa. Na parede do endotélio, você tem um aumento na permeabilidade, né, desse endotélio, fazendo com que haja um escape de albumina do intravascular para o extravascular. E esse aumento nessa permeabilidade faz com que o paciente tenha perda de albumina e outras proteínas também para o terceiro espaço, diminuindo a pressão cloridosmótica, diminuindo a volemia, né, e levando o paciente ao choque. Então, esse aspecto é o que explica o paciente com dengue ter a síndrome do choque da dengue, ou seja, perde plasma e perde volume e, consequentemente, leva o paciente ao choque. Além da perda de albumina, existe uma alteração na função do endotélio que aumenta a agressão plaquetária, levando também ao consumo de plaquetas, que é identificado no hemograma como plaquetopenia, né? Então a gente tem uma diminuição da produção de plaquetas, tem um aumento no consumo por aumento da agregação plaquetária e por consumo de plaquetas por essa alteração na função endotelial. Então são vários fatores que levam à plaquetopenia. Além desse dano endotelial, também leva a uma fragilidade capilar que produzem fenômenos hemorrágicos. É importante que esses fenômenos hemorrágicos, eles não são determinantes na gravidade, mas são marcadores de gravidade. E qual a grande diferença? Que eles, em geral, não são fenômenos que vão levar o paciente
ao óbito. O que vai levar o paciente ao óbito, na verdade, é esse aumento na permeabilidade capilar. Porque vai perder o quê? Vai perder volume, em grande quantidade. Porque esses fenômenos hemorrágicos, em geral, são discretos. São petequias, hemorragia, às vezes, até sangramento nasal. Sangramentos significativos de tracto digestivo, que podem colocar em risco a vida, são menos frequentes. Então, na verdade, os fenômenos hemorrágicos, eles não são os determinantes do óbito. O determinante do óbito, na verdade, é a perda de plasma. Por isso, o nome dengue hemorrágico, inclusive, tem sido discutido no nível da Organização Mundial de Saúde para ser modificado, para ser colocado um dengue grave, enfim, porque às vezes falar dengue hemorrágico leva a pensar que o que vai matar o paciente é a hemorragia, e de fato não é. Clinicamente, a maioria dos pacientes são assintomáticos, uma dessas já colocou, que tem uma circulação de pacientes que tem sintoma brando que não procura serviço, e tem uns que nem tem sintoma, que na verdade são a maior parte dos pacientes. Uma pequena parte vai evoluir com formas mais graves, e a gente tem que conseguir identificar esse paciente para poder intervir precocemente e evitar o óbito. A dengue é uma doença que, na verdade, apesar de ser classificada com vários tipos diferentes, ela não é possível observar dentro do espectro clínico uma segmentação clara. Então, são síndromes clínicas sobreponíveis, né? Então, a gente tem a dengue clássica, né? A dengue com complicações, a síndrome do choque da dengue hemorrágica e a dengue subclínica. A maioria dos pacientes, como a gente já disse, são pacientes que apresentam febre indiferenciada ou são sintomáticos. E tem a dengue clássica. A dengue clássica é a maior parte dos pacientes que a gente consegue fazer diagnóstico, porque eles têm febre, muita cefaleia, muita mialgia, que levam ele a procurar o serviço de saúde, né? A prostração, alteração no paladar, dor retroorbitária e anorexia estão marcados aqui em vermelho, porque na verdade eles são peculiares da dengue, são muito intensos na dengue, e podem facilitar a diferenciar de uma outra virose. Tem alguns pacientes com dengue clássico que apresentam manifestações hemorrágicas, mas não são dengue hemorrágico. Na verdade, essas hemorragias são pequenas, como já foi dito que acontece também na febre hemorrágica da dengue, mas o que caracteriza a dengue hemorrágica de fato é a perda de plasma. Então, as manifestações atípicas, elas ocorrem em pouca frequência, mas elas têm importância porque elas são extremamente graves. A dengue hemorrágica, devia chamar, na verdade, dengue da perda de plasma, né? Que é isso que mata, é a hipovolemia, é a perda de volume, né? Então, o paciente vai ter uma manifestação hemorrágica, queda na quantidade de plaquetas e aumento na permeabilidade capilar. O aumento na permeabilidade capilar é o mais importante de fato, e ele é identificado como aumento no hematócrito, né? Tem ele perde o plasma, mas não perde a hemácia, então o hematócrito sobe. A relação entre proporção de células e volume de plasma muda, e aí tem um aumento no hematócrito. Ou uma queda do hematócrito após hidratação. Ele está lá com 50 de hematócritos, hidrata, cai o hematócrito, ele estava concentrado na entrada. Hipoglucemia ou hipoproteinemia, a gente acha até mais importante esse segundo item, porque ele é mais confiável do ponto de vista laboratorial, porque a gente não precisa ter o valor prévio da albumina, nem o valor prévio da proteína, né? Proteína plasmática, porque na verdade o paciente tiver anêmico ou tiver um nível diferente de hematócrito por outro motivo qualquer, fica muito difícil da gente ver se tem um concentrado. Quando a gente dosa albumina ou proteína, a gente tem uma situação mais clara. Logicamente, não é perfeito, mas ele é muito mais confiável do que o hematócrito. Derrame pleural ascite, né? A gente vai falar isso aí mais paciente em pronto-socorro, hospitalizado, que aí teria que um diagnóstico de imagem para, em geral, confirmar, né? A dengue com complicação é uma dengue que teve algum agravamento, é uma definição do ponto de vista da vigilância, tá certo? Mistura uma série de síndromes clínicas aqui, mas o objetivo dessa classificação é pegar aqueles pacientes que tiveram formas graves, só que não preenchem os critérios que são exigidos para
confirmar o diagnóstico de dengue hemorrágico, né? E o mais importante é a questão das infecções subsequentes, né? Esse aqui é o clássico e é o que a gente tem em Campinas. A gente tem, ao longo de mais de uma década e meia de dengue ocorrendo em Campinas, se a gente multiplicar por 10 o número de casos acumulados, a gente vai chegar a um número, que eu já fiz as contas, de 350 mil pessoas que já tiveram infecção, quase metade da cidade tiveram infecção por algum dos vírus da dengue, então o risco de dengue hemorrágico é bem significativo e isso é uma questão que leva a gente a ter cuidado com a assistência. Bom, é importante que durante o período que ocorre dengue, também ocorrem outras infecções. Então é importante a gente ter em mente as síndromes clínicas que a dengue causa, para a gente poder fazer diagnóstico diferencial das outras infecções, né? Síndrome febril, que é um quadro típico da dengue, mais comum de todos. As viroses não especificadas, né, que a gente tem que lembrar. Na verdade, a gente tem que lembrar, quando a gente vê uma hipótese de virose, lembrar que pode ser dengue, né? É importante a gente fazer esses dois caminhos, né? Gastroenterite, né? Abdômen agudo, influenza, embora seja um pouco mais tardio, a época da influenza seja maio e junho, julho. E quadros iniciais das doenças que cursam com síndromes hemorrágicas, que vão ser faladas adiante, e que também podem, no início, confundir com dengue. Síndromes exantemáticas, né? Rubéola e sarampo, estão sob eliminação, mas ainda a gente tem que saber que pode existir para poder diagnosticar e fazer medida de controle, né? As sepses hemorrágicas, inclusive, uma síndrome febril hemorrágica que a dengue causa, pode confundir com outras doenças que também causam síndromes hemorrágicas. E o choque, né? O choque séptico, a dengue não deixa de ser um choque séptico, né? Então, lembrar que o idoso às vezes faz choque séptico sem um foco muito claro na infecção. Criança também pode chocar, a gente não sabe direito onde que é o foco. Conjuntivite com exantema, lembra sarampo, né? Pode ver que as fotos são até velhas, né? São da internet, porque na verdade é uma doença que pouco ocorre, ainda bem. Linfonodo retroauricular, né? Paciente com exantema. Rubéola, lembrar que continua existindo, a gente está em fase de eliminação. Petecas difusas, inclusive um pouco mais significativas desse meningocócica, e falou em exposição à área de risco ou fenômenos hemorrágicos claros. Lembrar que a febre maculosa é uma doença que ocorre muito na nossa área, né? Como diagnóstico diferencial, o Rodrigo vai falar melhor sobre essas doenças. E o clássico, né, que é a dengue com exantema e peteca. Só que se esperar ver isso para falar que é dengue, é muito fácil e é uma minoria, né? A maioria vai ser uma síndrome febril, que pode ser extremamente sintomática, mas isso aqui não é o típico, né? Um paciente com dengue, ele vai ter alguns parâmetros que são importantíssimos a gente acompanhar. Se a gente não procurar ativamente, a gente pode deixar de observar. O que é isso, né? Primeiro, dos sangramentos, né? Às vezes tem alguns sangramentos que o paciente não reporta naturalmente, que é o caso da gengivorragia. Às vezes ele fala que é normal sangrar, mas ele não tem todo dia esse sangramento. Teve, a partir do momento que eu estou com febre, como escovou o dente, por exemplo, é um sintoma, é um fenômeno hemorrágico que deve ser considerado. O mesmo em relação à metrorragia. A menstruação que adianta. Não é que adiantou, está com sangramento, está com um fenômeno hemorrágico, certo? E a melena, e até, às vezes o paciente não sabe exatamente o que é uma mudança na cor das fezes, e pode ser um sangramento, né? É importantíssimo, e aí é importante ter uma equipe organizada, uma equipe de enfermagem que consiga dar apoio para o acolhimento e o acompanhamento, que é importante em cada retorno avaliar os dados vitais em duas posições, ou seja, principalmente a pressão arterial, em pé e sentado ou deitado.
pacientes com dengue fazem, muito frequentemente, hipotensão postural, e é mais precoce do que o choque, e é um sinal de que o paciente está descompensando. Então é importante essa medida, mesmo que o paciente esteja bem. Estado geral, hidratação, perfusão. A prova do lastro ela é importante em pacientes que não têm petequias, não têm sangramentos. Por quê? Porque se já tem, ele já está com fenômeno hemorrágico. Né? Então, a prova do lastro tem esse valor. Ela não é um exame muito sensível, é muito específico, mas é um exame muito fácil de ser feito para as condições iniciais de atendimento do paciente, e ele deve ser feito conforme a gente tem a condição de fazer naquele momento de entrada do paciente. Deixa-se o manguito entre a sistólica e a diastólica durante 5 minutos em adulto e 3 minutos em criança. Para quem nunca fez, o paciente vai se incomodar, vai ficar com o braço roxo, vai reclamar um pouco, mas é normal. Não é se estranhar que o braço vai ficar roxo. E tentar contar as petequias, depois de 1 minuto de tirar o manguito, porque no começo fica roxo, é difícil ver. Então dá um tempinho, uns 2, 3 minutos, na verdade, é mais fácil achar as petequias. Né? São petequias bem pequenininhas, vocês podem ver, não são aquelas petequias grandes que foram vistas naquele slide da meningococcemia. São petequias muito pequenininhas, então tem que ser cuidado na hora de contar. E conta-se aonde? Onde tiver maior número, né? Que geralmente é na dobra do braço, mas não precisa ser ali. Né? Então é importante ter esse cuidado aí. Bom, exames complementares. Hemograma. O hemograma é um exame que é básico para o manejo de paciente com dengue. Né? Então, todo esforço que a saúde tenta fazer para manter qualidade de assistência é, primeiro, garantir soro e hidratação. E segundo, o hemograma. Além da equipe de trabalhadores, eu digo do ponto de vista de insumos, o hemograma é fundamental. Ele é muito importante porque ele permite classificação do risco e permite monitoramento da evolução do paciente, certo? E além do que aumenta a segurança do profissional, né? Se tem um paciente que está com uma leucocitose absurda, né, que a gente não espera na dengue, a gente tem que pensar em outras doenças infecciosas, né? Então, assim, principalmente em situação de epidemia, é bom ter cuidado com o raciocínio clínico para não pensar que tudo é dengue e fim de conversa. Então, o hemograma aumenta o nível de segurança do sistema. A gente tem que observar uma coisa: a contagem de plaquetas ela tem uma tendência de queda até o 6º dia, depois ela volta a subir, tá certo? Isso em pacientes mesmo sem dengue complicada. Então, na verdade, a plaquetopenia em níveis acima de 50 mil, acima de 100 mil até principalmente, não significa necessariamente gravidade, e sim significa dengue. A dengue cursa geralmente com plaquetopenia na maior parte dos casos. Agora, o nível de plaqueta também é capaz de falar da gravidade. Se for muito baixa a plaqueta, está relacionado com maior gravidade do paciente. Os leucócitos também eles diminuem muito no paciente com dengue. É um pouco mais precoce. No caso do leucócito, o dia menor contagem de leucócito é o 4º dia. Então, ele também pode monitorar, inclusive, a gravidade, porque ele está correlacionado com a contagem de plaquetas. Então, quanto menor o nível de contagem de plaquetas, menor a contagem de leucócitos. E o hematócrito, ele também aumenta em níveis discretos nos pacientes sem dengue hemorrágica, demonstrando que, na verdade, a síndrome chamada febre hemorrágica da dengue, ela é uma diferença quantitativa dos fenômenos que acontecem na dengue clássica. Então, reforça aquela ideia de que não dá para fazer uma diferenciação muito clara entre dengue hemorrágica e dengue clássica. Outros exames que podem contribuir na avaliação é a dosagem de proteínas e albumina. A gente tem estimulado que todo paciente com plaquetopenia colhe albumina e proteínas totais. Eu acho que até que o paciente tem próprio lado positivo, na admissão, deveria colher albumina e proteínas totais. Né? Eu acho que é uma coisa que aumenta a segurança, a gente vai ter uma confirmação do nível da função, da qualidade da função endotelial, e isso aumenta a possibilidade de diagnóstico de uma perda de plasma mais precocemente. Lembrar que alterações discretas de ST e LD não significam necessariamente gravidade,
Mas se for uma alteração muito significativa, sim, indica gravidade ou tem que pensar em outra doença, né? O coagulograma, ele não altera um paciente com dengue, mesmo com dengue hemorrágico em fases iniciais. Por quê? Porque, na verdade, a alteração que ocorre na febre hemorrágica, ela é da primeira etapa da coagulação e não leva a consumo de fatores de coagulação. Se tiver alteração do coagulograma, já significa gravidade na dengue ou plebeia outra hipótese diagnóstica. Ela leva uma síndrome parecida com uma coagulação intravascular disseminada, que aí sim vai levar a alteração do coagulograma. Condição que necessariamente o paciente tem que ser internado, observado, etc. Hemoconcentração, né? Leucopenia menor do que 2.000, plaquetopenia menor do que 50.000, alterações do coagulograma, qualquer uma que seja, né? Já significa gravidade, tá certo? Hipobuminemia ou hipoproteinemia, degeneração pleural ou asfite, ou alteração na função renal. Porque geralmente essa alteração na função renal já é secundária ao choque, não é uma lesão inicial comum na dengue, tá certo? Lembrar de outras doenças, né? Porque continua acontecendo. Em 2002, morreu o único paciente que morreu com suspeita de dengue em Campinas, na verdade, estava com febre maculosa, né? Bom, leucócitos vai ter leucocitose com desvio à esquerda, lembrar da doença bacteriana, desvio à esquerda sem leucocitose é muito sugestivo de febre maculosa, né? Fenômenos hemorrágicos sem plaquetopenia, lembra muito, a gente já viu vários casos de doença meningocócica, sem meningite, né? Só meningococcemia, levando a petequia significativa até. Alterações em ST e ALT acima de 500, tem que pensar no diagnóstico, que na verdade pode ocorrer na dengue, mas é muito incomum, né? E alterações significativas de bilirrubina. A história natural da dengue é que a piora clínica ocorre, em geral, entre o quarto, quinto e sexto dia, e muitas vezes depois do final da febre. Isso, às vezes, dificulta o raciocínio clínico. E por que isso ocorre? O fenômeno que leva ao choque é um fenômeno imunológico. É aquela cascata aquela tempestade de interleucinas que levam o paciente a alterações que vão levar a perda de plasma, etc. E por isso não depende mais do vírus. Então pode ser um período de já melhoria, já quando não tem mais uma viremia significativa. Então assim, é muito comum acontecer o choque no primeiro dia após o final da febre. Então tem que se ter esse tipo de cuidado. Os marcadores específicos da infecção. O NS1 já falou, né, que ele é um marcador que a gente recomenda, é recomendado, né, que seja colhido até o terceiro dia, né, embora o paciente vai a óbito, a gente acaba colhendo até depois, mas a recomendação é até o terceiro dia. E permite também isolamento viral, é importante isso para a vigilância, para a gente saber como está a circulação de vírus no município. O anticorpo IgM na primeira infecção é maior, no segundo ele é menor, ao nível de IgM, e o IgG é o contrário, né? Bom, como que é a rotina? Colher até o terceiro dia o NS1 e o isolamento viral, que na verdade hoje em dia a gente faz PCR, né, para a identificação do serotipo. Ele é feito em pronto-socorro, unidade sentinela e áreas com transmissão. Está dentro da sua área, vem até o terceiro dia, liga para a vigilância, que a vigilância, em geral, consegue garantir um fluxo no mesmo dia para o exame para o IAL. O resultado chega depois do terceiro dia, não vai ter importância muito grande para a clínica, porque, na verdade, esse aqui foi colhido no sexto dia, o paciente geralmente está melhor, e esse aqui não fica pronto no mesmo dia, como seria desejável, mas eles são importantíssimos para a vigilância, para a gente saber como está a circulação viral no município. Princípio do tratamento, né? O tratamento da dengue é hidratação, fundamentalmente, né? E monitoramento. Por que orientação e monitoramento estão em negrito? Porque, na verdade, a gente vai ter que a maioria dos pacientes que chegam no centro de saúde, ou no pronto-socorro, ou que a unidade que seja, ele vai ser liberado para casa, não vai ter nenhum sinal que vai indicar para internar. E ele pode piorar depois, e ele tem que saber identificar quais são os sinais de piora para ele poder procurar ativamente de volta o serviço de saúde. Então é tão importante quanto orientar a hidratação, tem que orientar os sinais de gravidade, tá certo?
E o monitoramento, né? Paciente que tem algum fenômeno hemorrágico ou outra patologia prévia que sugira um maior cuidado, deve retornar diariamente ao centro de saúde ou pronto-socorro para fazer o segmento com aquele cartãozinho da dengue, que ajuda muito nesse tipo de atividade que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Sintomáticos, o analgésico e antitérmico, né? Só dá antiemético e antihistamínico se necessário, porque na verdade o paciente está prostrado e esses medicamentos pioram a disposição do paciente, né? A dengue é uma doença dinâmica, né? Como a gente já mostrou naquele gráfico, e é uma doença que as síndromes são sobreponíveis. Mas se a gente tem uma avaliação clínica inicial bem feita, a gente consegue identificar alguns parâmetros que podem predizer algum nível de gravidade. Então, quando chega um paciente, a gente tem que fazer 4 perguntas na cabeça de cada um. Quais perguntas têm que ser feitas? É suspeita de dengue realmente? Né? Tem outra doença que pode ser pensada, ou é realmente suspeita de dengue exclusivamente? Né? Há tendência de sangramento? Né? Há sinal de alerta? Há sinal de choque? Né? Se a gente tiver 4 perguntas respondidas, a gente consegue classificar o paciente. Então, é um paciente que só tem sintomas clássicos, ou seja, ele é suspeito de dengue e todas as outras respostas são negativas, então ele fica no grupo A, azul. Ele tem sangramento, né? Ele tem manifestações hemorrágicas, ou seja, ele tem prova do laço positivo. A gente fala manifestação hemorrágica, a gente inclui até a prova do laço. Tá? Sangramento espontâneo ou induzido. Aí vai para o grupo B. Agora, se ele tem esse sinal de alerta, mesmo que não tenha fenômenos hemorrágicos, ele vai para o grupo C. Se tiver sinal de choque, logicamente, mesmo que não tiver sinal de alerta ou não tiver fenômenos hemorrágicos, ele vai para o grupo B. Então, a classificação é feita com essas perguntas, mas sempre classificando o paciente com a pior resposta positiva. Então, o paciente do grupo A, azul, né, ele vai ter a síndrome febril exclusivamente, né, e sem alterações hemorrágicas significativas. Todos os pacientes desse grupo devem fazer hemograma, que tem estrutura implantante de fazer. A gente não está num lugar que não tem estrutura, então não tem motivo para a gente não fazer esse exame. O paciente que tiver fator de risco, ele tem que fazer obrigatoriamente no mesmo dia, mesmo que o resultado não fique pronto. Se ele for um paciente rígido, que não tiver patologia prévia, não for idoso, não for gestante, não for criança menor de 2 anos, e também não tiver patologias prévias, ele pode comer no dia seguinte de manhã, por exemplo, mas ele tem que fazer hemograma para a gente fazer o segmento dele. Não pode ficar marcando para outra semana, porque a dengue é uma doença aguda. Se ele tiver alguma doença prévia, ele deve, ou tiver algum fator de risco, ele deve ser encaminhado e não puder fazer o exame no mesmo dia, e for sexta-feira, não der para colher, tem que encaminhar para o pronto-socorro para colher lá, ele vai ter que ser melhor avaliado. Agora, senão, ele pode ficar realmente na unidade básica. A hidratação, ela deve ser bem orientada, e uma grande quantidade de soro oral que é dada é de 680 ml por quilo por dia, né? Orientar sobre sinais de alerta e observação em casa. Se o hemograma estiver alterado, ele vai para o grupo B, mesmo que não tiver fenômenos hemorrágicos. Bom, o paciente do grupo B, ele vai ter, se tiver sinal de hemoconcentração ou plaquetopenia, ele vai mudar a classificação para ele, vai para o grupo B. E esse paciente tem que voltar todos os dias na unidade para ser reavaliado. Né? É um pouco trabalhoso voltar todo dia na unidade, mas o paciente, é isso que vai evitar o óbito nesse grupo de pacientes que são mais suscetíveis a agravamento. Né? Ou seja, paciente com fenômenos hemorrágicos, incluindo a prova do laço. Aí o tratamento vai ser a mesma coisa, hidratação oral ou venosa, né? Só vai identificar a hipotensão postural quem mediu a pressão em 2 posições, tá certo? Então, por isso a importância de medir a pressão em 2 posições. Sonolência e irritabilidade são sintomas que a gente tem que observar, particularmente em crianças que informam mal, né? Geralmente, esses sintomas, esses sinais são importantes. Os outros são importantes, tá certo? Mas, na verdade, são menos frequentes e necessariamente a gente já sabe que são de gravidade. Então, a gente destaca esses 4 de cima porque são mais precoces que o restante. Então está lá, nicotina, hipotensão postural, sonolência e irritabilidade em criança. Dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes.
tratamento desse cara tem que ser transferido para um pronto-socorro para fazer a observação e repetir o hemograma depois da hidratação. Tá? A hidratação dele vai ser venosa, uma grande quantidade de líquido venoso, tá certo? Os parâmetros que estão indicados aqui tem nos cartazes que a gente encaminhou com o seu manual de manejo, tem um kit bolso, inclusive, tem tudo disponível, esses materiais, se vocês quiserem, se alguma unidade não tiver, tem na Visa, e é coloridinho, bonitinho, é um show, e é bacana que todo mundo tenha um no bolso quando vier a DI, que vai ser no próximo mês ou no seguinte. O paciente hidratou, se não melhorou, ele vai ser classificado como D, que aí já é um paciente que vai chocar, né? Chocou, qual é o diagnóstico de choque no paciente com dengue, que é mais precoce? Primeiro, a pressão arterial convergente. É um achado que é mais precoce do que a hipotensão sistólica. Então, assim, um paciente está com, por exemplo, com sistólica de 110 milímetros de mercúrio e diastólica de 100. Você está com 11 por 10 de pressão. Ele está chocado. Ele está em choque compensado, mas está chocado. E isso ocorre com certa frequência na dengue. Extremidades cianóticas e frias, né? Isso aí já é um sinal de choque. Pulso rápido e fino e enchimento capilar lento. A hipotensão arterial, né, ela vai aparecer no paciente que está descompensado já. Então não adianta ficar esperando a hipotensão arterial, que aí está tarde demais. Hidratação venosa imediata. Esse paciente responde muito bem a volume. Deu o volume, ele encheu ele perdeu o prato, ele recupera rapidamente. É importante esse resgate rápido, né? Por quê? Porque a maior parte dos pacientes, o choque dura muito pouco, dura 24 horas, se não complicado. Então, se atrasa esse resgate do choque, as complicações secundárias ao choque vão ser mais graves do que o próprio choque. E quais são as complicações? Ciência renal, ciência hepática, coagulação intravascular disseminada, etc. Então, assim, é importantíssimo dar um volume rápido, uma grande quantidade de volume de maneira rápida na fase inicial para resgatar esse paciente do choque rapidamente. Né? E lembrar que depois que hidratou, tem que diminuir, ele recuperou a pressão arterial, tem que diminuir o volume, porque fisiologicamente o que vai acontecer? Ele vai recuperar a integridade da função capilar, vai recuperar aquela proteína que perdeu no terceiro espaço, recuperar aquele volume, então ele vai ter uma hiperidratação que vai ser consequência, mesmo sem fazer volume externo, ele vai aumentar a hidratação, o nível de sobrecarga hídrica dele, tá certo? Então é importante hidratar rápido e também saber a hora de parar de hidratar para não sobrecarregar com volume. Né? Gestante, paciente com insuficiência cardíaca e insuficiência renal crônica tem que ter cuidado na hidratação, embora também possa chocar. E hemoderivados são utilizados em situações extremas. Então, uma coisa, teve uma epidemia de dengue, acabou com os bancos de sangue. Isso aí é erro de conduta, porque a transfusão de sangue, seja de concentrado de hemácia, seja de plasma, etc., é uma situação extrema, não é rotina mesmo em situação de epidemia. Situação que indica observação, mesmo sem critério absoluto. Ou seja, o paciente está desidratado, recusa, às vezes, na ingesta. Criança acontece isso, não come direito, está prostrado, não aceita a dieta. Tem que internar ou no pronto-socorro, pelo menos para hidratar o paciente. Não é absoluto, mas é impossibilidade de retorno à unidade. Aquele paciente que mora no Jardim Roseira número 3, sabe? Sabe, muito difícil ele voltar para a unidade, final de semana. Deixa no pronto-socorro, hidratando, dá alta na segunda-feira, ninguém vai por causa disso. Comorbidade descompensador é aquele que mora com a avó, por exemplo, que a avó não é muito bem já. A gente conhece esse paciente complicado, e aí a gente tem que deixar em observação no pronto-socorro. Outras situações de critério médico é considerar internação de paciente, mesmo sem indicação absoluta, extremos de idade e gestação. Né? Critério de alta, que é importante, paciente que é estável por 24 ou 48 horas, na ausência de febre, com estabilidade hemodinâmica e hematócrito normal e estável, tá certo? Isso é importante que ele tenha pelo menos 24 a 48 horas, tá certo? Melhora no quadro clínico, na disposição do paciente para aceitar a dieta e elevação de plaquetas. Eu coloquei 50 mil, é isso mesmo, o paciente não precisa estar com plaquetas normais. Se a gente esperar para normalizar a plaqueta, ele vai ficar vários dias a mais internado sem necessidade. O importante é a tendência de alta e estar acima de 50 mil plaquetas. Berrantes cavidades, ele pode até permanecer, mas tem que estar
pequeno e em regressão. Importante falar para o paciente que dengue tem tratamento, eles acham que não tem, porque a TV fala que não tem tratamento específico, ele para no tratamento, né? Não tem tratamento. O específico ele esquece. A gente entende isso, mas o paciente não tem a obrigação de entender. Quando a gente fala que não tem tratamento específico, ele está falando que tem tratamento, que é hidratação, é como jeca, como gastroenterite aguda, que diminuiu a mortalidade. Foi a maior ação de saúde pública que mudou a mortalidade infantil não foi a vacinação. Na verdade, foi a introdução da reidratação oral. E o mesmo a gente tem que recomendar para a dengue, ou seja, o tratamento é a hidratação. O que mata na dengue não é a hemorragia, é o choque, e devido à perda de plasma, e não ao sangramento. Bom, o cartão dengue, a gente vai mostrar agora, é importantíssimo para poder fazer o link entre a unidade básica e a unidade de emergência. Entre a unidade básica e ela mesma no dia seguinte, quando o mesmo profissional não está lá. Então é importantíssimo que o paciente, principalmente se for epidemia, ele saia da unidade com o cartão dengue, que ele vai ter os dados mais importantes dele lá. Ou seja, vai ter, se ele teve sangramento, vai ter a pressão em pé e sentado, o pulso, temperatura e os parâmetros do hematócrito, hemoglobina, plaquetas e leucócitos. E tem orientações aqui embaixo, olha, que são importantíssimas, de quais são os sinais de alerta. Então, esse papel ele tem múltiplas finalidades. Além dele facilitar o próximo profissional saber como é que está a conduta desse paciente, ajuda o próprio paciente a saber quais são os sinais de alerta. Então, é um apelo que se utilize esse documento, porque às vezes uma mudança numa pressão arterial, ele estava com sistólica ontem de 13, e hoje ele está com 10 de sistólica, pode ser hipotensão já, né? Então não precisa, ajuda a ter parâmetros para comparar durante a evolução. É importantíssimo esse documento. Esses são os manuais disponíveis para download nos sites. Então também não é por falta de material. E aqui, quando eu era criança pequena lá no São Domingos, em 2002, a gente conseguiu atender 92% dos casos de dengue. Eu não estou querendo que todos façam a mesma coisa. Foi uma situação especial, que a gente era uma unidade que era muito fora da área urbana, muito difícil de encaminhar pacientes, então a gente fez uma atividade meio de guerra para tentar resolver a maioria dos casos lá. Conseguimos, não teve nenhum óbito, né? Inclusive teve pacientes com dengue hemorrágico que não precisaram ser internados, que foram seguidos na unidade, né? Então eu acho que isso é o maior... eu uso esse slide, faço questão de mostrar, porque na verdade não é para dizer que foi legal, etc., mas sim para mostrar que é possível e que isso, na verdade, as experiências internacionais demonstram que os pacientes em situação de epidemia de dengue são muito melhor acompanhados em unidades básicas, por distância, por conhecer o paciente, por saber quem que é, do que em unidades de emergência. A gente tem uma ideia um pouco, às vezes, enganosa, de que unidade básica é melhor para atender paciente crônico. Não é verdade. Mesmo em situação de epidemia, a experiência internacional demonstra que atender paciente na unidade básica funciona desde que tenha recurso. O recurso, fundamentalmente, é humano, hemograma e soro. E equipamento de depressão, lógico. Tá certo? Então era isso que a gente tinha para dizer. Agradeço a oportunidade.